Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Preparem-se para uma aventura épica no mundo da Bíblia. Hoje, no canal Aventuras Bíblicas, vamos desvendar histórias emocionantes que transbordam fé, coragem e milagres. Mas antes de embarcarmos nessa jornada inesquecível, preciso de uma ajuda. Peçam para o papai ou a mamãe se inscreverem no canal para não perder nenhuma aventura. Muito tempo atrás, na terra de Israel, vivia um menino chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos e morava na cidade de Belém. Davi não era um garoto qualquer. Ele tinha uma tarefa especial: cuidar das ovelhas de seu pai. Ele passava dias e noites nos campos, garantindo que nenhum dano lhes acontecesse. Não foi uma tarefa fácil, especialmente quando o perigo espreitava. Leões e ursos muitas vezes tentavam capturar as ovelhas, mas Davi era corajoso. Com apenas seu cajado e sua funda, ele os afastou e protegeu seu rebanho. Quando não estava com suas ovelhas, Davi gostava de tocar harpa. Ele tocava tão lindamente que até os pássaros paravam para ouvir. Um dia, um homem sábio chamado Samuel visitou a casa de Davi. Deus havia dito a Samuel que Davi seria o futuro rei de Israel. Então Samuel ungiu Davi, o que significa que ele escolheu Davi para um papel muito importante. Enquanto isso, num vale não muito distante, um enorme problema crescia. Os israelitas e os seus inimigos, os filisteus, prepararam-se para a batalha. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele era mais alto que qualquer homem, e mais forte que qualquer urso. Todos os dias Golias pedia aos israelitas que enviassem um guerreiro para combatê-lo, mas todos tinham muito medo. Um dia Davi foi levar comida para seus irmãos, que estavam no exército israelita. Quando viu Golias, não conseguiu acreditar que todos tinham medo dele. Davi disse: "Eu lutarei contra Golias. Deus me protegeu de leões e ursos enquanto eu guardava minhas ovelhas. Ele vai me proteger agora." O rei deu a Davi uma armadura, mas era pesada demais. Então Davi decidiu usar apenas a sua funda e algumas pedras. Enquanto Golias atacava, Davi pegou uma pedra, colocou-a na funda e balançou-a com toda a força. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias bem na testa. Golias caiu no chão e Davi venceu. A bravura de Davi mostrou que não importa quão pequeno você seja, você pode superar grandes desafios com fé e coragem. E este menino Davi se tornaria um dos maiores reis de Israel. Espero que tenhas gostado. Há muito tempo atrás, no Egito, havia um bebê chamado Moisés. Ele nasceu numa época em que a vida era difícil para o seu povo, os israelitas. O faraó, que era rei no Egito, estava com medo do seu número crescente. Então, ele estabeleceu uma regra maligna: todos os meninos dos israelitas tinham que ser levados embora. Mas a mãe de Moisés não queria que algo assim acontecesse com seu bebê. Então ela elaborou um plano ousado. Ela colocou Moisés em uma cesta e cuidadosamente o colocou entre os juncos ao longo do rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto enquanto tomava banho no rio. Ela sentiu pena do bebê chorando e decidiu cuidar dele. Assim, Moisés cresceu no palácio do faraó como um príncipe egípcio, embora na verdade fosse um israelita. À medida que Moisés crescia, ele viu como o faraó tratava mal os israelitas. Eles tiveram que trabalhar duro e muitas vezes foram espancados. Isso irritou Moisés. E um dia ele matou um guarda egípcio que estava espancando um escravo israelita. Depois ele teve que deixar o Egito. Então ele fugiu para uma terra distante e viveu lá por muitos anos. Então algo incrível aconteceu. Deus falou com Moisés de uma sarça ardente que não queimava. Deus ordenou a Moisés que voltasse ao Egito e pedisse ao faraó que libertasse os israelitas. Voltar ao Egito não foi fácil. Faraó não quis ouvir Moisés. Então Deus enviou 10 pragas para convencer o faraó. Havia sapos, besouros por toda parte, e até escuridão durante o dia. Finalmente, após a última e mais triste praga, o faraó concordou em libertar o povo israelita. Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito. Mas a jornada deles ainda não havia terminado. Quando chegaram ao Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e os perseguiu com seu exército. Mas Moisés confiou em Deus. Ele estendeu a mão e algo incrível aconteceu. O mar se dividiu em 2 e os israelitas marcharam em terra firme. Uma vez seguros, o mar voltou ao normal e o exército do faraó não pôde mais segui-los. Moisés e os israelitas foram finalmente livres.
Eles viajaram muito tempo para chegar a uma montanha especial chamada Sinai. Lá Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, regras importantes para a vida e boas interações uns com os outros. A vida de Moisés foi cheia de aventuras e maravilhas. Ele começou como um bebê em uma cesta e se tornou um grande líder que ajudou seu povo a encontrar a liberdade e mostrou-lhes o caminho para viver de maneira gentil e justa. Olá, gente! Bora relembrar a história de Daniel na Cova dos Leões? Na antiga Babilônia, havia um homem chamado Daniel, conhecido por sua sabedoria e fé inabalável em Deus. 3 vezes por dia, Daniel abria a janela e sentava-se de joelhos para orar. Ele viveu na Babilônia, a grande cidade, onde serviu ao rei Dário, um governante poderoso. Daniel era tão bom no seu trabalho que o rei quis colocá-lo no comando de todo o reino. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Alguns dos outros líderes invejavam Daniel e sabiam que ele era leal ao seu Deus, e orava a ele 3 vezes ao dia. Então eles fizeram um plano enganoso. Eles foram até o rei Dário e o convenceram a emitir uma lei declarando que durante 30 dias ninguém poderia orar a qualquer deus ou ser humano, exceto o rei. Eles sabiam que esta era a lei que Daniel nunca seguiria. Daniel, quando ouviu o decreto, não mudou. Com as janelas do quarto abertas, ele se ajoelhou e orou, como sempre fazia. Os oficiais, que estavam à espreita como sombras, pegaram-no em flagrante e o levaram perante o rei. Angustiado, o rei Dário percebeu que havia sido induzido a condenar seu conselheiro de maior confiança. No entanto, a lei não pode ser revogada. Com o coração pesado, Dário ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões, esperando que seu Deus de alguma forma o salvasse. Enquanto a noite cobria a terra, Daniel foi levado para a cova dos leões. Eles eram fortes e ferozes, mas quando Daniel estava entre eles, uma calma tomou conta deles. Ele falou suavemente com os leões, sua voz como um farol constante na escuridão. Milagrosamente, os leões não o machucaram. Eles ficaram ao seu redor, sua ferocidade habitual substituída por uma presença pacífica. Durante toda a noite, o rei Dário vagou pelo seu palácio, sentindo-se inquieto. Ao amanhecer, ele correu para a cova e chamou Daniel ansiosamente. Das profundezas da cova, a voz de Daniel ergueu-se firme e calma. Ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo, e os leões não me fizeram mal. Com enorme alegria, Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Não havia nenhum arranhão nele, porque a sua fé a preservou. Então, à luz da justiça, o rei ordenou que aqueles que conspiraram contra Daniel fossem jogados na cova dos leões. Desta vez, os leões não recuaram. Os conspiradores tiveram um fim rápido. O rei Dário emitiu um novo decreto. Ele declarou que as pessoas em todas as partes do seu reino deveriam respeitar o Deus de Daniel. A coragem e confiança de Daniel em Deus o protegeram dos leões. Sua história nos ensina a permanecer fiéis às nossas crenças, mesmo quando é difícil, e como a fé pode nos guiar nos momentos mais terríveis. Obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. No início, quando o mundo era novo, havia um lindo paraíso chamado Éden. Estava cheio de flores coloridas, das frutas mais doces e do zumbido dos pássaros. Neste paraíso, Deus criou as 2 primeiras pessoas, Adão e Eva. A vida no jardim era um dia interminável de brincadeiras e alegria. Adão e Eva exploraram este lugar maravilhoso, conversavam com os animais, descansaram à sombra das árvores maravilhosas e saborearam os frutos mais doces. Entre as inúmeras árvores do jardim, uma se destacava, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão e Eva apenas uma regra: não comam do fruto desta árvore. Mas a curiosidade é uma coisa poderosa. Um dia, uma cobra sorrateira veio até Eva. Ela sussurrou um pensamento tentador: coma a fruta e você será tão sábio quanto Deus. Você saberá a diferença entre o bem e o mal. A fruta parecia tão atraente, tão deliciosa, e a promessa de sabedoria tão tentadora. Eva estendeu a mão, pegou a fruta e deu uma mordida. Ela deu um pouco para Adão, que também comeu. Mas no momento em que provaram a fruta, seus olhos se abriram de uma forma que não esperavam. Eles viam as coisas de maneira diferente e percebiam que haviam desobedecido a Deus. Quando Deus soube o que eles haviam feito, ficou profundamente triste com a desobediência deles. O resultado foi claro. Não podiam mais ficar em Éden. Sair do parque foi difícil. Os portões de Éden fecharam-se atrás deles, e pela primeira vez,
Sentiram a dor da crueldade da vida. Fora do Éden, o mundo era difícil e indomável. Adão e Eva tiveram que aprender tudo do zero. Como cultivar alimentos, construir abrigos e sobreviver aos elementos. A vida não é mais uma série de descobertas alegres, mas uma luta pela sobrevivência. Neste novo mundo, eles experimentaram todo o espectro da vida, alegria e tristeza, sucesso e fracasso, nascimento e morte. Tornaram-se pais, criando filhos que formariam suas próprias famílias, espalhando-se por todo o país. Durante sua jornada, Adão e Eva descobriram sua força e resiliência. Eles enfrentaram cada desafio com sabedoria crescente, aprendendo a se adaptar, a amar mais profundamente e a valorizar os momentos fugazes da vida. Eles ensinaram aos filhos histórias do Éden, a importância de fazer boas escolhas e de conviver com as consequências de suas ações. Gabriel, o aventureiro da Bíblia, sentiu um caloroso entusiasmo dentro de si enquanto se preparava para a próxima aventura. Ele sabia que a história de Moisés no Egito era apenas o começo de sua jornada pelo mundo das narrativas bíblicas. Decidido a aprender mais sobre as incríveis histórias da Bíblia, Gabriel partiu para uma nova aventura. Dessa vez, ele se encontrou em uma terra antiga e misteriosa chamada Canaã, onde o povo de Deus enfrentava desafios para conquistar a terra prometida. Em sua jornada, Gabriel encontrou personagens fascinantes como Josué, um líder corajoso que sucedeu Moisés e conduziu o povo hebreu na conquista de Canaã. Gabriel acompanhou Josué em suas batalhas e testemunhou a fé e confiança que ele tinha em Deus. Enquanto explorava a história de Josué, Gabriel também encontrou outras figuras bíblicas importantes, como Davi, um jovem pastor que se tornou um poderoso rei de Israel. Ele aprendeu sobre a coragem de Davi ao enfrentar o gigante Golias e sua habilidade como músico e poeta, compondo salmos que até hoje inspiram e confortam as pessoas. Gabriel também mergulhou na história de Esther, uma jovem corajosa que se tornou rainha da Pérsia e salvou seu povo do perigo. Ele se maravilhou com a inteligência e a determinação de Esther, que usou sua posição para proteger os judeus da destruição. A cada história que Gabriel descobria, ele percebia a importância de compreender diferentes perspectivas e contextos históricos. Ele aprendeu que a história da Bíblia é cheia de personagens fascinantes que enfrentaram desafios, demonstraram coragem e tiveram fé em Deus. Ao final de sua jornada, Gabriel sentiu-se abençoado por ter vivido tantas aventuras e ter aprendido tanto com as histórias da Bíblia. Ele sabia que essas narrativas eram preciosas e podiam ensinar lições valiosas sobre coragem, fé e compaixão. Com o coração cheio de gratidão e inspiração, Gabriel, o aventureiro da Bíblia, decidiu compartilhar suas descobertas com o mundo. Ele sabia que as histórias da Bíblia poderiam tocar os corações das pessoas e ajudá-las em suas próprias jornadas. E assim, Gabriel continuou sua missão de explorar e contar histórias, levando consigo a sabedoria e a inspiração das narrativas bíblicas. Por meio de suas aventuras, ele esperava trazer luz e conhecimento para aqueles que buscassem a verdade e a beleza da história. E assim, a jornada de Gabriel, o aventureiro da Bíblia, continuou, com novas histórias a serem descobertas e compartilhadas com todos aqueles que estivessem dispostos a ouvir. Fim.